O Orsted encara o Rudeus de cima e pergunta se ele conhece o Hitogami. Na história original, o garoto fala a verdade e ganha um buraco no peito em troca. Só que, e se no desfiladeiro do Red Dragon's Lower Jaw, o Rudeus escondesse o jogo? Imagina se ele simplesmente mentisse na cara do Deus Dragão para salvar a própria pele. Com essa resposta, o Orsted apenas segue seu caminho e o Rudeus sobrevive intacto. E sem ver o Rudeus completamente impotente diante do Deus Dragão, Aerys nunca sente aquela necessidade desesperada de abandonar tudo para ficar mais forte. O problema é que escapar da morte física não significa escapar do perigo. Na verdade, essa mentira entrega o controle da vida dele de bandeja para as manipulações do Hitogami. Guiado pela falsa segurança, o Rudeus não percebe que essa mentira cria uma gaiola perfeita. E com isso, a pior linha do tempo começa com um simples suspiro de alívio. Bora descobrir. De volta ao desfiladeiro, o Rudeus engole o terror absoluto. Ele sustenta o olhar do Orsted, suando frio, e crava que nunca ouviu o nome Hitogami. Para o alívio do Rudeus, o Orsted não reage. O Deus Dragão simplesmente vira as costas e vai embora caminhando ao lado da Nanahoshi, e o garoto interpreta esse silêncio como vitória. Em vez de ganhar um buraco no peito como na linha do tempo original, o garoto apenas cai de joelhos. Ele suspira aliviado, crente de que acabou de enganar a morte. O grupo inteiro sobrevive intacto. Sem ver o garoto que ama sangrar até quase morrer no chão de pedra, Aerys mantém a confiança inabalável na força dos dois. Sem baixas no caminho, eles finalmente chegam ao acampamento de refugiados em Phit Toa. A jornada termina em paz e o Ruigert se despede do grupo com um sorriso. Só que é dentro desse acampamento que a realidade desaba na cabeça da Aerys. Ela descobre através de Alphonse que o avô e os pais estão mortos, e os Boreas não existem mais. Devastada pelo luto absoluto, a garota se agarra à única coisa que sobrou no mundo. Ela chora, implora para o Rudeus ser a nova família dela, e os dois passam a noite juntos no quarto. Como ela nunca sentiu aquela impotência esmagadora contra o Orsted, a decisão de abandonar a equipe para buscar força simplesmente não faz sentido. Ela apenas chora nos braços dele. O trauma que forjou a espadachim Mad Dog nunca nasce nesta linha. Avançando para os próximos meses, na manhã seguinte, o Rudeus abre os olhos dentro da tenda e encontra Aerys dormindo pacificamente abraçada no peito dele. Na história original, esse é o momento exato em que ele acorda sozinho, lê a carta de despedida e afunda em anos de depressão. Só que como a garota não sofreu aquele trauma no desfiladeiro, ela não vai a lugar nenhum. Ela apenas aperta o abraço. Aliviado, o Rudeus retribui o carinho, feliz por ser o porto seguro dela. E com isso, a temida disfunção erétil nunca acontece nesta linha. Enquanto isso, no vazio, longe dali, o Hitogami percebe que o garoto evitou o confronto mortal com o Deus Dragão. Em vez de se irritar, a entidade apenas sorri. Sem um protagonista quebrado pela solidão para manipular, ele muda a estratégia. O Rudeus original aprendeu, no pior dia da vida dele, que a felicidade pode sumir num instante. É essa cicatriz que ensina a desconfiar de tudo. Este Rudeus nunca recebeu a lição. No próximo sonho, a figura branca aparece com um conselho perfeitamente lógico. Ele sugere que o casal se matricule na Universidade de Hanoa. E o argumento é irrecusável. Em Hanoa dá para pesquisar o incidente do teletransporte, caçar pistas do paradeiro do Paul e da Zenith e manter a Aerys protegida atrás das muralhas da cidade universitária. Sem a cicatriz que ensinaria a desconfiar, o Rudeus só enxerga vantagem. Ele aceita sorrindo, crente de que está no controle do próprio futuro, sem perceber que a jornada de crescimento acabou de virar uma fuga confortável. Avançando para Sharia, acreditando que o pior ficou para trás, o Rudeus cruza os portões da Universidade de Hanoa de mãos dadas com Aerys, sorrindo para o novo lar. Do alto de uma sacada, a princesa Ariel e o guarda-costas Fitz observam os novatos. O vento bate nos cabelos brancos do guarda. Só que o olhar do Fitz congela na mesma hora. Por baixo dos óculos escuros, a Sylphie sente o estômago despencar ao ver a ruiva. A Ariel percebe a fratura emocional no mesmo segundo. Na história original, a princesa focava na reputação e no poder do Rudeus como mago Quagmire para tentar recrutá-lo. Mas aqui a leitura é outra. A Ariel segura o ombro da elfa e avisa que essa aproximação será um verdadeiro campo minado. Mesmo com o aviso, a Sylphie cria coragem dias depois. Ela tira os óculos em um raro momento a sós no quarto do garoto. Ela abre a boca e confessa ser a Sylphiet, fazendo Rudeus finalmente ligar os pontos em choque, mas a porta escancara com violência. Aerys invade o quarto e fuzila a elfa. Como ela nunca passou pelo isolamento da Terra Santa para amadurecer,
Aerys reage com puro instinto. Ela marca território e puxa o garoto para trás. O clima no quarto fica sufocante. Tímida e magoada, a Sylphie engole os anos de saudade a seco e recua para o corredor. O Rudeus tenta desesperadamente equilibrar a situação. Ele gagueja uma desculpa qualquer, mas falha miseravelmente em conter o ciúme entre as duas garotas. Esqueça qualquer fantasia de um harém pacífico. Sem a distância que permitiu o romance florescer na linha original, a convivência vira uma tortura diária. O refúgio acadêmico é o primeiro sintoma de que a paz está apodrecendo. Avançando pelos próximos meses de estudo, a essa altura, a paz já virou hábito. O Rudeus se acomoda de vez na rotina de Ranoa. Ele passa os dias enfiado na biblioteca, cercado por pilhas de livros e pesquisas sobre magia. Na história original, ele passava os dias desesperado buscando uma cura para a própria impotência. Aqui, ele caminha pelos corredores sorrindo para o vento, completamente cego para a teia ao redor. O garoto olha para essa vida pacata e tem certeza absoluta de que tomou as decisões certas. Os perigos mortais do mundo lá fora parecem apenas uma lembrança distante. Ou é o que você pensaria. Só tem um detalhe. Esse conforto absoluto começa a cobrar um preço invisível a cada página virada na biblioteca. A ausência de perigo real apodrece as defesas do grupo e enferruja instintos vitais de sobrevivência. Enquanto o Hitogami conduz o alvo direto para a inércia absoluta, o Rudeus apenas sorri. Ele tem certeza de que finalmente venceu na vida. E com isso a gaiola do deus humano se fecha sem fazer um único ruído. Avançando para os próximos meses, é dentro dessa bolha que uma carta amassada do Guice chega às mãos do Rudeus. O papel detalha o desespero do Paul, que está preso no fundo do labirinto no continente Begarit. Na história original, apesar de hesitar e ponderar os riscos, ele acaba cruzando o mundo para salvar a família. Já nessa linha do tempo, ele decide adiar a viagem indefinidamente. Só que nesta linha do tempo, o Hitogami aparece no sonho daquela mesma noite. A entidade não faz nenhuma ameaça, ele apenas joga na mesa uma lógica que é impossível de ignorar. O deus humano nem precisa mentir, ele só diz a verdade do jeito conveniente. Eu não estou mandando você abandonar o seu pai. Estou mandando você ficar forte primeiro. Ir agora, destreinado e com a Aerys ainda crua, seria assinar a morte da família inteira de uma vez. E a conta fecha na cabeça do garoto. Se ele morrer naquele deserto, quem salva Zenith? O Rudeus não engole uma mentira. Ele aceita um raciocínio que qualquer um aceitaria. A prisão é construída por ele mesmo, tijolo por tijolo. O garoto guarda a carta na gaveta e decide adiar o resgate do pai. E nos meses seguintes, cada pequeno conselho do sonho dá certo, um atrás do outro. O Rudeus baixa a guarda de vez. Aquela voz não é só inofensiva, ela parece estar do lado dele. Ela treina sob o sol de Ranoa até as mãos sangrarem. Só que a espada dela bate em um teto de vidro, sem conseguir ultrapassar o nível de santa, muito abaixo do que alcançaria na linha original. Na história original, ela passou anos cortando montanhas de neve na Terra Santa. Foi a pressão de vida ou morte sob o olhar do Gal que transformou esse talento bruto em uma força de nível rei. Mas aqui, presa no conforto acadêmico, ela desconta a frustração em treinos sem risco real. Ela continua boa, só que o talento dela bate num teto que nunca existiria na linha original. A lâmina que deveria proteger o Rudeus simplesmente para de evoluir antes da hora. Quando o grupo finalmente pisa nas areias de Begarit, o conforto já começou a cobrar a conta. Eles chegam muitos meses atrasados. Eles encontram o Paul e descem direto para a escuridão do labirinto do teletransporte. Na história original, a exploração era brutal, mas eles avançavam com calma usando o livro da Roxy. Só que aqui, o atraso em Ranoa mudou o tabuleiro. O Hitogami teve tempo para ajustar as peças. Os encontros parecem cada vez mais inconvenientes, sempre explorando alguma fraqueza do Rudeus. A Aerys ataca pela frente, mas a espada rebate nas carapaças porque ela não tem força de rei. O grupo sofre emboscadas perfeitas. O cansaço extremo consome as pernas de todo mundo no meio da escuridão. No escuro do túnel, o olhar do Rudeus congela de terror. Ele percebe que alguém estudou suas fraquezas. Quem sabia como eles lutariam? O conselheiro dos sonhos não estava protegendo ninguém, apenas atrasando a viagem. A ilusão desmorona. O inimigo mora na própria mente dele. Descendo ao último andar, no fundo do labirinto, o grupo finalmente encara a Hydra. Quando o monstro dispara um ataque letal direto contra o Rudeus, o Paul avança desesperado para salvar o filho. Desesperada, a ruiva salta para interceptar a cabeça da criatura.
Se tivesse a velocidade de um rei da espada, como na história original, sua intervenção faria toda a diferença. Só que nesta linha do tempo, ela parou no nível santa. A lâmina não enferrujou. Ela simplesmente nunca ganhou a velocidade de rei que aquele corte exigia. A espada corta o vazio. Sem a força necessária para desviar o golpe, o pior acontece. Em um flash rápido e letal, o pau é cortado ao meio. O sangue mancha a pedra fria do labirinto. A garota paralisa em choque absoluto ao ver a própria fraqueza custar a vida do pai do Rudeus. Aquele mesmo terror do desfiladeiro volta com tudo. E aí a conta fecha na cabeça do Rudeus. A carta chegou meses atrás. Meses em que o pai estava vivo, esperando. Meses que ele escolheu passar em Hanoa, porque acreditou na voz de um sonho. O Paul não morreu por azar, morreu pela decisão do filho. A falsa segurança de Hanoa acabou de cobrar seu preço em sangue. Devastados, os sobreviventes fogem em desespero, arrastando os pés para fora da escuridão. Só que o pesadelo não acabou. Na luz do sol, uma silhueta aterrorizante bloqueia a saída. Sua mera presença paralisa Aerys, Roxy e os outros de pavor, deixando apenas Rudeus capaz de reagir. É o Orsted. Ele olha para o grupo destroçado, para o atraso inexplicável, para escolhas que nenhum aventureiro são teria feito, e reconhece na hora um padrão que ele conhece bem demais: o dedo do Hitogami. E o garoto do desfiladeiro está no centro de tudo. Como Rudeus seguiu cada passo da cartilha do deus humano, ele virou um alvo legítimo. Na história original, Aerys voltaria forte o bastante para arrancar o braço do dragão. O problema é que nesta linha, ela é apenas um escudo quebrado. E com isso a fuga do Rudeus termina exatamente onde deveria ter começado. Mas a verdadeira tragédia... Agora já não existe ilusão nenhuma. O Rudeus paralisa diante do deus dragão. Sujo com o sangue do Paul, o garoto mal consegue levantar o cajado de tanta tremedeira. O terror absoluto sufoca qualquer feitiço na garganta dele. Só que o Orsted nem sequer entra em posição de combate. O deus dragão apenas encara o garoto de cima para baixo com um olhar de puro gelo. E então, ele joga a verdade na mesa. O Orsted encara o garoto e pergunta: frio, você realmente acreditou que uma mentira dessas me enganaria? Ele sempre soube, desde o 12º no desfiladeiro. E o motivo de ele ter sobrevivido é ainda mais humilhante. O Rudeus passou anos acreditando que enganou o deus dragão, quando a verdade é que ele simplesmente não era prioridade naquele dia. Ele não venceu, ele não importava. A ironia da situação bate com tudo na mente do garoto. O Rudeus finalmente entende que aquela mentira não salvou absolutamente ninguém. Ele apenas achou que era esperto enquanto marchava sorrindo direto para o abatedouro. Ao mentir, ele arrastou a família junto, travou a espada da Aerys e entregou o pau ao túmulo. E a verdade final é a pior de todas. Ao escapar do sofrimento que deveria transformá-lo, ele ficou de bandeja para o único ser que sempre quis controlar as escolhas dele. O garoto cai de joelhos na areia, esmagado pelo peso do próprio erro. O Orsted não avança para o golpe, ele apenas crava. Agora eu sei quem você é. Na primeira vez o Rudeus mentiu para sobreviver. Agora ele finalmente entende. Ele não enganou o deus dragão. Só sobreviveu tempo suficiente para virar um alvo.